Henrique, tem algum jeito de ter mais ânimo? Assim, não só com o poder da minha mente, mas será que tem algo que eu possa fazer para ser uma pessoa mais animada? E a resposta é que sim, mesmo você tendo depressão ou não, tendo bipolaridade ou não, qualquer transtorno mental, essas dicas que eu vou dar aqui são práticas que eu faço no meu dia a dia, inclusive, que aumentam, duplicam, podem triplicar o seu ânimo, porque você vai entender finalmente por que você fica animado em certas partes do dia, em outras partes menos, e como ajeitar o seu ciclo do ânimo. Você vai entender tudo isso nesse vídeo. E até o fim do vídeo eu vou te falar sobre esses 5 hábitos, 5 práticas que eu uso para regular o meu estado de ânimo ao longo do dia. Só que para você entender esses 5 hábitos que eu vou passar para você ao longo do vídeo, você vai ter que dar um passo para trás e entender onde esses 5 hábitos se encaixam. E eles se encaixam num conceito que eu chamo de ciclo circadiano. E a causa do desânimo da maioria das pessoas, da maioria mesmo das pessoas, é uma perturbação do ciclo circadiano. Rapidamente funciona assim. Dentro de você, cada célula e cada órgão do seu corpo funciona num ciclo de mais ou menos 24 horas. O que isso significa? Significa que cada órgão do seu corpo e até cada célula do seu corpo, determinados períodos desse ciclo de 24 horas, ela vai estar, por exemplo, produzindo mais um certo tipo de proteína, de substância, o órgão vai estar mais ativo ou menos ativo, o órgão, a glândula pode estar produzindo mais ou menos daquele tipo de hormônio ao longo desse ciclo de 24 horas. Dentro do nosso corpo existe um relógio mestre que mostra para o nosso corpo mais ou menos quando esse ciclo deve acontecer, mas cada célula e cada órgão tem o seu relógio. E o que isso tem a ver com desânimo, com depressão? O que acontece é, todo mundo tem, por causa desse ciclo circadiano, nesse período de 24 horas, períodos em que você vai estar com mais ânimo, mais agitação, vai estar num estado de mais alerta, períodos em que você vai estar mais relaxado, períodos em que você vai estar com muito sono e muita necessidade de dormir, tá? E geralmente as pessoas com depressão, é como se elas estivessem nesse ciclo circadiano, como todo mundo, só que elas não estão com o ciclo alinhado com o mundo lá fora. O que eu quero dizer? A pessoa com problema de desânimo, não é que ela tá sempre desanimada, mas ela normalmente fica mais animada e mais agitada num período que é meio inútil. Por exemplo, muitas pessoas com problemas de desânimo, elas ficam se arrastando a manhã inteira e ali pelas 6, 7, 8 da tarde / noite, elas começam a se acelerar e ficar animadas, certo? Isso impede elas de dormirem direito, isso faz com que elas fiquem de madrugada, às vezes comendo bobagem, assistindo bobagem na televisão. O que eu tô tentando dizer pra você é que você tem um ciclo circadiano interno, mas que para funcionar direito, ele precisa estar sincronizado com o ciclo externo do dia, do sol nascendo e se pondo, da luz, da alimentação. O que acontece? Você tem esse ciclo e por causa de alguns hábitos, você provavelmente perturbou esse ciclo de uma forma que ele está invertido. É como se você estivesse vivendo em outro fuso horário. Muito bem, agora se você já descartou que o seu desânimo é por causa de algum problema médico, por exemplo, uma doença que você não está tratando, uma anemia, uma pneumonia, sei lá. Você pode fazer essas 5 coisas que eu vou descrever agora para ajustar o seu ciclo interno com o ciclo lá de fora. E desses 5 hábitos, os 3 primeiros têm a ver com luz. Porque, como a ciência majoritariamente está indicando nos últimos anos, e essa é uma ciência dos últimos 10, 15 anos, o principal gatilho para sincronizar o seu ciclo interno com o externo é a luz. A exposição à luz, especialmente a luz natural, a luz do sol, ou mesmo num dia nublado, a luz do dia, ela é o principal gatilho que sinaliza para o seu cérebro que está de manhã e que ele deve ajustar o seu ciclo para começar de manhã, sacou? Então a primeira coisa que você tem que fazer para ajeitar o seu ciclo é exposição à luz natural pela manhã. De manhã, para sinalizar para o nosso corpo que o dia está começando, então aqui é o início do ciclo, eu preciso de pelo menos 10 minutos de exposição à luz natural. Isso significa que você pelo menos deve abrir a sua janela, ou ficar na sua sacada, ou ficar fora de casa por uns 10 minutos, tá? E não é sobre pegar sol no seu corpo e ficar bronzeado, não, tem a ver com seus olhos.
é estar num ambiente iluminado pela luz do dia. Visualizar a luz do dia com os seus olhos, certo? Isso vai fazer com que várias reações aconteçam no seu corpo. Por exemplo, a diminuição da melatonina de manhã. Melatonina é aquele hormônio que faz você ficar com vontade de dormir. O aumento do cortisol, que é um hormônio que faz você ficar alerta. O aumento da adrenalina, que é um hormônio que aumenta o seu foco e permite que você fique focado numa tarefa. O aumento da dopamina, que é aquele neurotransmissor que faz você querer buscar as coisas e correr atrás das tarefas. Tudo isso por causa da exposição à luz natural. Segundo hábito, exposição a luzes fortes ao longo do dia inteiro. Enquanto tiver o sol no céu, enquanto tiver luminosidade, enquanto você estiver trabalhando, não tem problema nenhum. Aliás, é muito bom que você tenha o máximo de luz possível. E se você não tiver como trabalhar perto de uma janela, ligue o máximo de luzes possível na sua casa. A gente precisa de luzes que sejam pelo menos tão fortes quanto a luz do dia, para que a gente fique atento. Ou seja, inibe a melatonina, que faz a gente dormir, aumenta a adrenalina. E agora, entendendo isso, a gente vai para o terceiro hábito, que é exposição à semi-escuridão, 2 horas antes de dormir. Só que o que acontece? A gente se expõe a muitas luzes de noite. A luz do celular, a luz branca do banheiro, da cozinha, da sua casa, as luzes da televisão. E tudo isso faz o quê? Sinaliza para o nosso cérebro que tá de dia, que ele tem que continuar com a adrenalina alta, com o cortisol alto, que ele não pode produzir melatonina. E é assim que a maioria das pessoas invertem o seu ciclo circadiano. Elas se expõem a muitas luzes fortes de noite. Então, se você quer corrigir o seu ciclo, 2 horas antes de dormir, ou se você quiser começar mais simples, 1 hora antes de dormir, reduza ao máximo todas as luzes da sua casa. De preferência, usa lâmpadas que você coloca nas mesas, sabe? Nas cabeceiras, tipo uma luminária ou um abajur. Então, a minha sugestão é, baixa ao máximo o brilho de todas as suas telas. Todas as televisões têm uma configuração para baixar o brilho da tela. Diminui o máximo as luzes à noite e você vai ver que naturalmente a sua melatonina vai subir, ou seja, você vai ter mais vontade de dormir e mais facilidade para dormir, beleza? Por fim, os 2 últimos hábitos são você fazer hiperventilação ou exercício físico pela manhã. Então, se você puder fazer atividade física logo de manhã ou no início da tarde, é a melhor coisa possível. Porque você vai estar sinalizando, além da luz, você vai estar dando outro sinal para o seu corpo, que é o sinal da atividade física, de que aquele é o período ativo do dia, beleza? E o 5º hábito é parar de comer 2 a 3 horas antes de dormir. E quando eu falo parar de comer, não é só que você jantou às 8h30, mas que você não comeu mais nada depois, entendeu? Parar de comer significa a última coisa que você colocou na boca que não seja água ou remédios, né? Isso porque, para dormir, o seu corpo tem que estar mais frio do que o normal. A gente baixa a nossa temperatura corporal quase 1 grau Celsius para dormir. Mas quando a gente come, o processo de digestão aumenta a nossa temperatura. Então, comer perto da hora de dormir, mesmo que seja uma bolachinha, um sanduichinho, vai fazer com que você demore mais para dormir. E principalmente, como a digestão, ela mobiliza o seu corpo todo, tem coisas que o seu corpo não consegue fazer enquanto ele está digerindo. E a sua janta geralmente vai demorar 2, 3, às vezes 4 horas para ser digerida. Agora imagina, você comeu e aí logo foi dormir. Digamos, das suas 8 horas de sono, 4 horas você gastou para digerir. E só sobrou 4 horas para realmente reparar o seu corpo, descansar, limpar a adenosina acumulada no espaço extracelular. Ou seja, você não está dormindo realmente 8 horas se você come logo antes de dormir. Agora me diz, você já tinha ouvido algum psicólogo falar para você essas 5 práticas? Você já tinha ouvido isso em algum lugar? Infelizmente, a maioria dos psicólogos não conhece a ciência do ciclo circadiano e acaba tendo muita dificuldade com os pacientes porque não trata essas coisas óbvias e diretas. Então, se você quer ser atendido por um psicólogo que entende dessas coisas, que vai te ajudar a ter hábitos melhores, tem o link da terapia da Eureka ali na descrição. E se você não tem condições para fazer terapia hoje, e esse produto não substitui a terapia, mas é uma ajuda, eu sugiro que você conheça o Vencendo a Depressão em Micropassos, que é o nosso programa de 12 semanas para ajudar você a ser mais animado. Também tem o link ali na descrição. Queridos, muito obrigado pela atenção de vocês, pela concentração de vocês. E comenta aqui embaixo, qual dessas 5 você vai começar a fazer hoje? Eu quero ver o efeito disso na vida de vocês. Estou muito empolgado. Um beijo. Tchau, tchau.